Paz do Senhor, meus amados, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo sobre a Palavra de Deus, ensinamento das Escrituras Sagradas, não puxando para nenhum tipo de credo religioso, mas unicamente teológico, bíblico, não defendendo placa denominacional, mas expondo com claridade a verdade, em defesa do Evangelho e da verdade imutável de Deus, que não se negocia, não se é flexível. A verdade de Deus não é conveniente, a verdade de Deus não é elástica, que ela estica por lado para agradar terceiros. Não, a verdade, ela é a única que Jesus disse, ela veio para libertar. Conhecerás a verdade vos libertarás. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Amém? Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, seu comentário, e fique conosco até o final. Hoje nós queremos falar sobre jugo. O que é o jugo? Que a gente ouve no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Em 2 Coríntios, Paulo fala, capítulo 6, versículo 14, 15, sobre jugo. E outros versículos, Isaías disse, a unção quebrará o jugo. Mas o que é o jugo? Vamos ler o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14. Diz, não se ponha em jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão tem ou pode ter a luz e as trevas? E que harmonia é entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o não crente? Aqui Paulo está falando de categorias de pessoas no mundo espiritual e físico que não se conectam, que não têm comunhão, que há choque de ideologia, de pensamento e de fé. Mas, por que Paulo diz não se põe em jugo desigual? O que seria um jugo? O jugo, na verdade, trazendo para o natural, era uma peça de madeira usada para atrelar bois à carroça ou arado, também chamado e conhecido como canga. O jugo era um aparelho que era colocado sobre o pescoço dos animais, encaixado de uma maneira que eles podiam juntos andar em mesma direção, o mesmo propósito, no mesmo trabalho, de uma forma que foi muito importante. Ele é atrelado nas carroças, no arado, para a fundamentação do trabalho agrícola, principalmente no período mais antigo, né? Isso é muito importante. Mas quando Paulo fala não se tome em jugo desigual com os infiéis, ele está falando com a igreja, com os cristãos. Pois não há comunhão entre o mundo e o salvo, a igreja e os perdidos. Por isso nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então Paulo está dizendo que há em comum entre o crente e não crente. É a mesma coisa que tu pegasse o jugo e colocasse sobre um boi para parar e um cavalo ou um jumento. Os corpos são diferentes, a altura é diferente. Não haveria comunhão, não haveria um trabalho de conexão, de harmonia. Haveria um choque de trabalhos, não haveria uma força ativa no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Porque os animais não são da mesma raça, não têm os mesmos instintos. Haveria, então, dificuldade para caminhar junto. E quando Paulo traz isso para o mundo espiritual, ele fala como que um jovem vai namorar uma menina não crente, um jovem cristão, um irmão, vai casar com uma pessoa não crente. Ele tem o sentimento de ir para os céus e o outro para o mundo, para o inferno, para viver uma vida dissoluta, sem crer na palavra de Deus. Ou então, como que um empresário cristão vai se associar ao empresário não crente? Porque os empresários não crentes, eles não têm o temor da palavra de Deus, não têm o temor de Deus. Então eles vão fazer tudo o que for possível dentro do que é direito e do que não é direito, do certo e do errado, para ter e manter lucro na sua empresa. E se for necessário, ele consegue até enganar o seu próprio sócio. E como que um cristão que vai fazer sociedade com alguém que não é crente? É um jugo desigual. Então nós temos que ter esse propósito, esse sentimento. Por isso que a igreja é o território de Deus. A igreja é o lugar geograficamente separado, onde ali está, na verdade, a embaixada de Deus, a glória de Deus. Ali não é lugar para ter comunhão política com os não crentes. Ali é lugar para pregar a palavra. Ali é lugar para revelar as verdades de Deus e converter os não convertidos. Então, quando Paulo fala que não tem como ter alguma comunhão com os não crentes, está falando jugo.
Andarão dois juntos se não concordarem, diz a Bíblia. Então, por isso, o Paulo está falando que harmonia tem Cristo e o diabo. Cristo e Belial. Que harmonia você teria de andar em rodinha de escarnecedores, a qual serve o inimigo, a qual serve o Satanás, o sistema deste mundo perdido. Não haveria conexão, os espíritos se chocariam. O espírito que está nas pessoas não crentes é um espírito da carne, um espírito do mundo, um espírito do diabo. E já o cristão verdadeiro tem o Espírito de Deus. E o Espírito do Senhor, ele nos leva a buscar aquilo que é de Deus, aquilo que é espiritual, aquilo que é propósito divino. Então veja e aprenda. O que Paulo está dizendo é que nós não devemos ter aliança, comunhão, politicagem, com essas coisas terriais, com os não crentes. Por isso que um cristão que entra na política, ele arrisca extremamente a sua salvação. Porque queira ou não queira, ele vai ter que fazer aliança com políticos que não são crentes para agradar o seu partido, para arrumar alguma influência para a liderança política. E queira ou não queira, ele vai ter que fazer algum tipo de aliança com homens incrédulos, às vezes espíritas, satanista, budista, umbandista, que não tem o mesmo propósito, que não tem o mesmo temor, que não aceita as verdades bíblicas, que por muitas vezes, às vezes são corruptos, adúlteros, drogados e assim por diante. É um jugo desigual, não tem como andar da mesma forma. Haverá uma guerra, haverá dificuldades e empecilhos. Por isso que Paulo deixa bem claro para os irmãos de Coríntios, não se ponha. É uma proibição, não. Quando diz não, é a vontade proibitiva. Não faça aliança. Não entre em acordo. Não comece a namorar quem não é crente. Não case com quem não é cristão. Não faça isso. É o ensinamento. Não há unidade, não há conjugação. Não há como andar junto desta maneira. Quando a Bíblia fala isso, é para a nossa própria salvação. O caminho da palavra de Deus não é o caminho do mundo errôneo. Jesus diz, nós somos a luz, não as trevas. Nós somos o sal para conservar. Nós andamos na verdade e o mundo anda na mentira. Não há como andar caminhando para o céu, fazendo aliança com o mundo, aliança com os incrédulos, com os homens e mulheres que andam nesse mundo, segundo o sistema do mundo. Então saiba que o jugo é colocar coisas sobre nós que vai nos impedir de andar para os céus. Mas Jesus diz em Mateus 11, 28, 29 e 30, vinde a mim todos vós estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e conheceis a mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do Senhor é diferente do jugo do mundo. O jugo do Senhor, ele vem com unção, ele vem com graça, ele vem com capacitação, ele vem com respaldo, ele vem com força, ele vem com a revelação do Espírito Santo. Ouça a palavra de Deus e não ande segundo o padrão desse mundo. Que Deus abençoe a todos e que a paz esteja convosco.